Bom, gente, como ela disse, está frio. Então não sou eu que vou fazer vocês ficarem mais tempo aqui no frio. Estou vendo todo mundo meio escuridinho. A começar da aniversariante, Juliana, que está ali parecendo um urso branco do Ártico, um friozinho. Eu quero apenas, no meio de tanta coisa que se teria a dizer, ressaltar um aspecto. Um vídeo que nós vimos ali em cima de uma beleza extraordinária, de uma tecnologia rara, e vocês viram a sutileza tecnológica, a variação entre a transparência do vidro e da janela e a intensidade de projeção que era capaz de apagar a janela e trazer a vividez do passado para o presente. Isso é coisa de Israel, campeão de tecnologias no mundo. Mas não havia tempo para isso, obviamente, naquele filme. O objetivo é dar uma ideia rápida. Mas uma das coisas que mais me impressionam nessa história, além da oração de Ana, o que mais me choca foi o que aconteceu com Eli. Porque vocês viram sucintamente que Samuel sofridamente diz a ele que haveria juízo vindo sobre o Shiló por causa da frouxidão, da lassidão do próprio sacerdote Eli, na permissão, no consentimento, na leniência dele em relação aos filhos, porque o texto bíblico é forte, é veemente, diz: ora, os filhos de Eli eram homens de Belial. Uma expressão antiga para definir aquele indivíduo recalcitrante que tem consciência da verdade, mas insiste em viver contra ela. Sabe o que deve fazer, todavia transgride, objetiva contra a própria consciência, acumulando sobre si e contra si juízo. É uma espécie de cumprimento do que diz Provérbios, quando afirma que o homem que muito de repente, sem que haja... E é um dos textos violentos da Escritura. O homem que muitas vezes advertido, repreendido, que sabe, mas recalcitra, como Jesus falou a Paulo na estrada de Damasco, lembram? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É como dar soco na ponta de faca. Mas assim mesmo eles insistiram. E a tristeza de Samuel, ainda novo, tendo ouvido a voz de Deus 3 vezes à noite, advertindo sobre o que aconteceria, tendo que trazer aquela mensagem a um homem que fora praticamente uma espécie de pai que o adotara, que o amara, que cuidara dele no templo, que era um homem bom, mas tinha essa frouxidão de caráter, tinha essa lassidão, de que ele e os filhos, mas toda a comunidade pagariam um alto preço. E quando os filisteus vieram e tiraram aqui de dentro do tabernáculo a arca, esse é um lugar onde a arca que veio do deserto, que foi construída no deserto por mão de Moisés, dentro da qual estavam as tábuas dos mandamentos, a vara de Arão que florescera e uma porção do maná, e que ficara aqui por 369 anos. Os filisteus vieram da região litoral, eles habitavam o litoral de Israel, que historicamente é conhecido como Filístia,
porque dali também decorreram os filisteus. E o nome Palestina é uma derivação de Filistim, que também tinha a ver com a habitação dos filisteus. E os filisteus e os filhos de Israel se inimizaram desde o início dos grandes adversários que Israel teve. Quando Josué entrou em Canaã e tomou a terra de Canaã e expulsou daqui os amorreus, os jebuseus, os girgazeus, todos os que habitavam nessa região, os únicos que eles não conseguiram vencer de todo por muito tempo, por séculos, foram os filisteus. E os filisteus que tinham esse conflito permanente com Israel vieram e tomaram a arca. Para Israel, naqueles dias, na primitividade da fé que eles tinham, porque a gente há de admitir que a gente está lidando com algo primitivo, com a evolução de uma consciência espiritual viajando da primitividade da espiritualidade para aquilo que em Jesus ganhou a sua completude. De modo que eu não posso ter os apegos a relíquias, a objetos, a chãos, nem a pedras, conforme eles tinham, porque Jesus acabou com tudo isso. Jesus, ele, quando que pedras, que construções, digo que no Monte Gerizim elas não são, especialmente depois que eles voltaram dominados e sincretizados. E ao invés de adorarem em Jerusalém, é o lugar que se deve adorar. Aqui neste monte, Gerizim, ou em Jerusalém, da nossa espiritualidade. E a Arca da Aliança teve um papel interessante nesse processo, porque quando Israel, que aqui estava, contra a orientação, então levaram a arca como quem leva um hipertalismã, como quem leva um aparato atômico, algo que iria irradiar contra o adversário. É que Eli estava ansioso, e a arca do Senhor foi levada. O bíblico é violento. E parou-lhe o coração, que ele foi com a cabeça no pescoço e caiu. Afinal, que ele disse, que se pronunciou e acabou. Por que eu estou falando isso? Ontem, por exemplo, entendi que uma sobrinha dele tinha para viver, e ele teve essa para ele. O nome do hotel, ele mencionou o fato nos Estados Unidos. É uma febre de pastores se suicidando. E eu disse a ele que isso é só o começo, que vai piorar imensamente. E a razão é Icabode. Foi-se a glória da igreja. A igreja está vivendo no mundo os seus dias de Shiló, por causa da sua corrupção, por causa da sua leniência com a maldade, com o pecado, por causa da sua avidez financeira, por causa da perversão do dinheiro, da prosperidade, por causa dos seus sincretismos, por causa das suas maldades, por causa da proliferação dos filhos de Eli no pastorado, no ensino, na ministração, quase só tem filho de Eli. E porque a geração antiga virou Eli. Eu conheço muita gente que não concorda, mas não diz nada, faz vista grossa, deixa acontecer. E o que aconteceu, na realidade,
é que o que a gente chama de igreja secou na esperança, perdeu a glória, perdeu a alegria da fé, perdeu a reverência, perdeu o temor, perdeu o tremor, perdeu a alegria singela do amor a Deus, perdeu o espírito da boa peleja, do bom combate, perdeu o objetivo de completar a carreira e guardar a fé. Nós somos filhos de Icabode. Estamos assistindo essa devastação. O que está acontecendo é que os filhos de Eli estão se suicidando de agonia. E eu não diria nem que esses que estão se matando são os filhos de Eli, são os frágeis de coração que, assistindo a devassidão, não estão suportando a desgraça, o vazio que está tomando conta do coração de quase todo mundo. Então, esta vinda a Shiló, sinceramente, eu vim aqui querendo falar muito sobre Ana. Mas assim que a gente botou o pé no lugar, meu coração só pensava em Icabode. A presença de Deus se retirou. A Arca da Aliança representava isso, a presença viva do Deus de Israel. Era uma simbolização. O próprio tabernáculo era menor do que a arca. O tabernáculo era construído para guardar a arca. Não era o contrário. A importância estava naquela representação, que nos faz lembrar, por exemplo, de Moisés no deserto, quando viu que tinha que sair à guerra e o povo estava vivendo em devassidão total no deserto, e ele pede ao Senhor uma autorização para enfrentar o inimigo. E o Senhor diz a ele: vai, porque eu enviarei o meu anjo adiante de vocês para que vocês vençam o inimigo. E Moisés disse: não, Senhor, se for só o teu anjo eu não vou não, porque se tu não vieres comigo eu não vou a lugar nenhum. Para mim não está servindo nem companhia de anjo. Ou a tua presença vem comigo, ou não adianta tu dizeres que vais mandar miríades de anjos, porque eu não troco a tua presença por nenhuma milícia de nenhuma natureza, por nenhum poder de nenhuma natureza. E olha que a gente está falando do anjo do Senhor. O que aconteceu na igreja é que não tem nem anjo e nem presença. Ficou só a fanfarrice, ficou só o triunfalismo, ficou só a gritaria, sem louvor, ficou só o culto à Bíblia, sem entendimento, ficou exclusivamente o triunfalismo que celebra crescimentos numéricos muito mais promovidos por estratégias de marketing do que pela paixão genuína do Evangelho aquecendo o coração humano. A minha oração hoje aqui, concluindo, é que o Senhor tenha misericórdia de nós e dos nossos filhos. É verdade. E quem quer que tenha voz, não se cale como Eli. Quem quer que tenha voz, não se cale como Eli. Eu sou uma pessoa pequenininha, mas mesmo que eu tenha que morrer falando sozinho, eu vou morrer falando sozinho, porque o espírito de Eli não vai possuir meu coração. E todos vocês sabem que eu não estou falando de legalismo, eu não estou falando de moralismo, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de poder
cada vez se faz mais. E eu gostaria que vocês, que são tão poucos, nós somos tão poucos e pequenos, voltássemos para casa com uma consciência amplificada, aumentada, dilatada, possuída, estendida e ousada. Não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos, aqui no Tabernáculo de Siloé. E vocês imaginem o privilégio que vocês estão tendo, privilégio histórico, privilégio arqueológico, privilégio pedagógico, privilégio espiritual. Quantos anos de seminário vocês acham que são necessários para dar a consciência que vocês estão começando a adquirir esses dias? Hein? Só quem já fez seminário sabe. Sai de lá enxergando, como disse o Joel para mim hoje, falou para frente, querido. Será que nesse frio não seria bom a gente dar as mãos? Sim, mas a minha está gelada. A tua está gelada, mas a da Mariana esquenta a tua. E assim, ó, isso é uma boa metáfora do que está acontecendo com a igreja. Está todo mundo com a mão gelada porque não está ninguém pegando na mão do outro. A gente, se pegar na mão do outro, nós vamos nos aquecer em nome de Jesus. Amém. A minha mão está sempre quente. A minha mulher diz que eu sou uma usina de calor. A dela também. Pega fogo, somos nós dois, estamos sempre no calor. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de voltar a este lugar. Que tu me deste a chance de vir pela primeira vez quando ele não tinha ainda nada. Só aquela mesquita. E hoje, 30 anos depois, já há todo esse desvelamento, esse apocalipse, esse tirar de véu, esse ressurgimento, esse nascimento de pedras saindo do chão e recompondo visão, percepção e também nos trazendo história, profecia, exortação e palavra de Deus para a nossa vida. Permite que nós aqui e os milhares que nos assistirão a partir daqui sejam igualmente chocados e impactados pela palavra do Senhor. E salva a tua glória no nosso coração. É o que eu te imploro, com temor e tremor, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ilan, cadê o Ilan? O que faremos, Ilan? Só quero falar uma coisa que uma vez por ano tem uma reza enorme de mulheres que vem para cá para rezar a reza de Diana, aquelas que estão esperando para ter o filho. Tá? Então, uma vez por ano tem centenas de mulheres chegando aqui, uma coisa bem... Outro lugar que eu também acho lindo de mulheres é na entrada de Ramá, na tumba de Raquel, lá na porta de Belém, a quantidade de mulheres sofridas, cujos filhos morreram na guerra ou que foram abandonadas por maridos subitamente e vão para aquele lugar. E eu já chorei com as mulheres aqui muitas vezes,
de ver o pranto doído de muitas delas orando pelos seus filhos que já não existem. E esses dias, eu não te falei, lá em Tel Aviv eu encontrei com a Tânia, que é uma das lideranças do movimento Immanuel Peace, aqui em Israel, um movimento de mulheres judias, muçulmanas e cristãs. Elas já são mais de 30 mil. Estão marchando pelo país e toda segunda-feira elas vão ao Knesset. Inclusive me convidaram, eu que ontem disse que não ia poder, porque era para ir hoje. Eu tinha que estar lá às 14 horas no Knesset. Mas eu preferi vir aqui com o grupo. Falei, ó, vou deixar minha ida para uma outra ocasião, que eu livro de... Mas essas mulheres me impressionaram imensamente. Porque elas disseram, os homens estão tentando fazer paz há muito tempo e não conseguem nada. E elas disseram, agora a gente resolveu fazer o seguinte, a gente está acampando na porta dos lugares de negociação de paz. E a gente está dizendo que não sai de lá enquanto eles não aparecerem com soluções, por menores que sejam. Mas nós não vamos mais dar paz aos políticos, pedindo por paz. Parece um trabalho de pombinhas. Agora, as grandes soluções da Bíblia quase sempre vieram de pequenos símbolos. Então, lembrem de orar pelas mulheres judias, muçulmanas e cristãs que estão sonhando e orando por paz, porque no fim, como ela disse, os nossos maridos sofrem a perda dos nossos filhos, mas quem passa o resto da vida de luto somos nós. Deus nos abençoe e vamos seguir o